autorizou me processar. O PTB retirou a acusação contra mim. Quando acontecia isso, arquivava o processo. O Ricardo Izar, que era de São Paulo, que era o presidente, não arquivou meu processo. Então, veja bem, já o caminho que já está seguindo não é o caminho correto. Havia uma série de ilegalidades, o Supremo mandou corrigir. Eles não corrigiram, e assim mesmo levaram a voto no plenário a decisão do Conselho de Ética de me cassar. Qual era a acusação? Que eu era o chefe do mensalão. Por que o Roberto Jefferson foi cassado? Porque ele não provou que havia mensalão. Ué, se ele foi cassado porque não provou que havia mensalão, como é que eu sou cassado por causa do mensalão? Bem, me cassaram. Na política, sem prova nenhuma. Eu não peguei dinheiro, eu não participei. Certo? Aí vai no Supremo, certo? O Supremo não podia me julgar, porque eu não tinha foro privilegiado, eu não tinha imunidade parlamentar, né? O Supremo tinha que me julgar na primeira instância aqui em São Paulo, depois no TRF aqui em São Paulo, depois no STJ, depois no Supremo. Não, ficou lá no Supremo. Apesar que o Joaquim Barbosa, o relator, votou por desmembrar o processo. E depois, quando chegou do PSDB, desmembrou o processo. O processo desceu para a primeira instância do PSDB. Aí eu sou julgado. Como eu não fui acusado de lavagem de dinheiro, eu não fui acusado de peculato, dinheiro público, eu fui acusado de organização criminosa, chefe de quadrilha, mas fui absolvido. Então, eu fui acusado por corrupção. Como não tinha prova, como é que eles me condenaram? Eles trouxeram uma teoria alemã do domínio de fato. Como eu era chefe da Casa Civil, como eu tinha sido presidente do PT, como eu era o líder, então eu sabia, portanto, eu tenho que responder por isso. O criador dessa doutrina chama-se Klaus Roxin. Ele veio ao Brasil, é só procurar na Folha de São Paulo, está na entrevista deles, não tem nada a ver, não se aplica. E vários juristas falaram isso. Os advogados, os juristas que foram solidários comigo são centenas. A minha condenação foi política. Então, inventaram essa história do domínio de fato para me condenar. E mais, eu fui condenado, recorri, cumpri a pena, nem fugi do país, nem fiquei falando que precisava fechar o Supremo, nem pedi cassação de ministro Supremo. Eu, apesar da injustiça, obedeci à Constituição e à lei do meu país. E cumpri a pena do mensalão, eu cumpri toda ela. E fui indultado depois. Foi anulado o processo? Não, fui indultado. Indulto seria o quê? Não, porque se você é primário, não é violência grave, não é crime hediondo, você já cumpriu a pena, você recebe o indulto que apaga. Entendi. Vamos então continuar. Aí a gente entra no governo Dilma. Como que você estava fazendo o que no PT nessa época, no governo Dilma? Eu voltei à direção do PT antes da campanha da Dilma e saí depois que ela tomou posse. Tá. Então eu participei da campanha dela. Participou de tudo. Fui da coordenação. Eu saí da coordenação um pouco antes de terminar a campanha e fui fazer a campanha do meu filho no Paraná. Foi nessa que teve que foi bem apertado? Não, essa primeira eleição ela foi para o segundo turno e ganhou bem, né? Tá. Então foi. Foi contra o Serra, né? Foi contra o Serra. Foi contra o Serra? Dá uma olhada. Foi contra o Serra. Contra o Serra. Tá. Depois ela disputou contra a S de 14. Exato, foi apertado. Essa eu estava preso, não tive participação nenhuma. De 13 a 19 eu não tive participação nenhuma mais. No ano de 2012 eu só cuidei do meu julgamento. Então a minha participação no governo da Dilma não existiu. Até eu praticamente, depois de 2011, eu me concentrei totalmente no meu julgamento mensalão. Mas a campanha que fizeram contra a Marina Silva foi nesse primeiro governo A campanha... Que a Marina teve aqui, que ela reclamou, vocês sabem, né? A campanha foi contra ela e o Aécio, né? Foi contra o Aécio? 14. Então você não estava mais lá. Era porque ela e o Aécio disputavam um voto, né? Ela teve 20 milhões de votos na primeira e na segunda e teve 1 milhão depois em 18, quando ela disputou a última vez. Que ela reclama, né? Que foi vítima da como campanha. a Marina acabou apoiando o impeachment e a Marina também acabou abraçando um pouco, vamos dizer assim, o liberalismo econômico, o eleitorado dela se afastou dela. E a questão ambiental desapareceu um pouco nesse momento dela, né? Quando ela faz esse movimento político. Entendi. Mas campanha eleitoral sempre tem isso, porque nós for reclamar o que fizeram conosco, entendeu? Todo mundo apoia. Faz parte do jogo.
Lógico que a pessoa se agrava, imagina se eu fosse me agravar, me ofender, tudo que falaram de mim, certo? Eu tinha morrido, já tive um câncer já de rins, mas curei. Eu já tinha morrido já há muito tempo. Imagino, né, que você tem que fazer para depois até sentar de frente com outro político. O governo da Dilma é um governo que enfrentou, cometeu erros, mas o Fernando Henrique também cometeu erros. O Fernando Henrique fez o câmbio fixo, teve um apagão, dobrou a dívida pública, aumentou a carga tributária em 7%. Nem por isso nós defendemos o impeachment de Fernando Henrique, porque não é verdade que o PT defendeu o impeachment de Fernando Henrique. Inclusive, eu... sempre falam isso. Não, mas eu em 99 só aceitei ser presidente do PT e derrotamos no Congresso a bandeira do fora FHC. O PT não embarcou nisso. Você foi responsável da CPI do Collor, do PC, né? Do PC. E assim mesmo no Collor, quando saiu a matéria na Veja, e me perguntaram se nós íamos pedir a CPI, eu falei, não vou pedir a CPI. Nós só pedimos a CPI depois que eu e o Suplicy fomos ao hotel, acho que era Maxud ou Mofarrege, eu não lembro agora, e tivemos uma conversa com o Pedro Collor, o irmão dele. Quando o irmão dele relatou tudo para nós, aí nós falamos, não. Aí eu e o Suplicy voltamos para Brasília e nós dois assinamos o pedido de CPI. Foi o Suplicy e eu que começamos o pedido de CPI. Eu não comecei, já vamos pedir CPI, entendeu? Entendi. Então, o governo da Dilma, ela enfrentou uma crise internacional, um esgotamento, vamos dizer assim, de certa maneira, de um período, certo? E enfrentou uma destabilização total do governo dela. Primeiro, ela enfrentou uma revolta popular, né, dos 20 centavos, que não era 20 centavos, não vai ter Copa, uma destabilização do governo dela. Ela toma uma decisão de isentar de imposto uma série de setores da indústria. Isso vai criando um problema grave